privilégio de ter as pessoas que têm cuidado do nosso coração, aqueles que têm discipulado a nossa casa, aqueles que têm nos acompanhado desde o início da nossa jornada. O apóstolo Luciano e a pastora Juliana, foi assim, sabe, aquele anjo que deu paro na terra, colocou na nossa vida, no nosso destino. Quis Deus que nós nos encontrássemos no caminho. O apóstolo Luiz fala, né, que quem está em um lugar se encontra no caminho. Quando nós nos encontramos nesse lugar, nós somos muito gratos, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que nós estamos vivendo como igreja hoje é porque o Senhor planejou. Mas o Senhor faz isso através de pessoas. O Senhor faz isso através de pessoas, pastor. E eu creio, eu tenho convicção que tudo que nós estamos vivendo, vamos viver nesse lugar. Ele usou o Senhor e a pastora para que nós pudéssemos desfrutar desse tempo. Amém? Pastor, ainda sobe aqui, vamos orar. Eu quero que você ore pela vida do apóstolo Luciano, da pastora Juliana. Eu quero que você ore comigo pela vida deles, pela casa, pelo ministério. O apóstolo Luciano é pastor em Macaé, em Cabo Frio. Tem nos conduzido aqui no estado do Rio de Janeiro. Cuidado do nosso coração, nos orientado. Eu queria que você orasse por essa casa, por essa família. Você pode estender suas mãos para cá, faça isso. Faça isso. Libere uma palavra de graça. Senhor, nós te agradecemos pela vida do apóstolo Luciano, da pastora Juliana. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom e fiel. Obrigado por o Senhor ter cruzado os nossos caminhos, Senhor. Que essa noite o Senhor possa derramar ainda mais sobre esse lugar. Eu creio que o Senhor trouxe aqui o apóstolo Luciano para derramar um fundamento, uma palavra sobre essa igreja. Eu creio que o Senhor trouxe o apóstolo Luciano aqui, porque o Senhor quer bradar algo hoje. A sua voz vai bradar algo hoje nesse lugar, através da palavra que o Senhor colocou no coração do seu filho. Por isso nós abençoamos essa casa, essa família, esse matrimônio, o ministério, as finanças, a saúde. Nós oramos pela saúde. O Senhor é um Deus de milagre. O Senhor é um Deus que sara, que cura. O Senhor é um Deus que mexe com as nossas estruturas físicas. E nós oramos, Pai, para que a sua mão esteja estendida sobre essa casa. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte aí. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Sempre um privilégio podermos nos reunir, porque nós fomos salvos para isso, né? Fomos salvos para nos reunir como família de Deus. E isso não é um favor que nós fazemos a uma liderança, a um ministério. Isso é um privilégio, uma alegria no nosso coração, porque a Escritura diz em Colossenses 1,13 que Ele nos retirou do império das trevas, amém, irmãos? Nos colocou no reino do Filho do seu amor, ou seja, Ele nos tirou de uma condição. Que condição é essa? Nós estávamos aprisionados em trevas, só que Ele não nos colocou apenas em uma nova condição, ou seja, nós somos livres. Não foi só isso que Ele fez. Ele nos colocou numa nova posição, ou seja, nós deixamos de ser escravos das trevas para nos tornar filhos em uma posição diferente. Que posição é essa? No reino do Filho do seu amor, no reino de Cristo. Ou seja, Ele nos colocou em uma posição de destaque no reino de Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas hoje, né? Por isso que é um privilégio para a gente, porque espiritualmente nós carregamos uma autoridade, amém? Uma autoridade que por vezes nós não exercemos e não conhecemos. Então, a primeira coisa que eu queria que você dissesse à pessoa que está ao seu lado é: você tem a autoridade de filho de Deus. A gente vai pensar hoje sobre alguns textos da Escritura e conforme a gente for ministrando, a gente vai lendo esses textos, mas
tem algo que eu queria iniciar essa mensagem falando, que o mais alto nível de paternidade se revela na representatividade. Você já parou para se perguntar por que é que Deus colocou o primeiro homem na Terra? Você já parou para se perguntar por que é que Deus criou todas as coisas e depois de ter criado todas as coisas ele gerou o homem? A Escritura vai dizer que ele gerou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ele fez o homem. Gênesis 5 vai dizer: macho e fêmea os criou e os chamou de Adão. Isso é uma coisa também que a gente não percebe muito na Escritura, porque quando Deus cria o homem é um ser coletivo, amém? Então o nome Adão, não necessariamente antes da queda, Deus está falando só do homem. O nome Adão, antes da queda, ele está falando de uma unidade perfeita que iria representar a família dos céus, amém? Então o maior nível de paternidade que existe é a representatividade. Porque quando Deus cria Adão, Deus dá uma missão a Adão. Por que Adão é imagem e semelhança de Deus? Não é porque Adão é parecido com Deus. Não. Não é porque Adão tem o rosto de Deus, tem as mãos que se parecem de Deus, os pés de Deus. Não é por causa disso. É porque Adão foi criado com uma missão. Repita comigo assim: um homem, filho de Deus, foi criado com uma missão. Que missão é essa? Representar Deus. Então Adão ele foi criado para a representatividade, para que quando Adão ele liberasse uma palavra sobre a terra, essa palavra fosse uma palavra governamental. Essa palavra fosse uma palavra que não saísse de Adão, mas que saísse daquele que ele está representando. Amém? E a gente vai perceber que quando acontece a queda, o que vai acontecer? A representatividade do homem ela é afetada. Porque agora o homem não está mais representando Deus com a missão que ele havia recebido de Deus de governar sobre a criação. Agora ele passa a ser sujeito à criação. Porque você vai perceber que a gente está dando essa introdução, não vou ler, né? Eu creio que todo mundo que conhece Gênesis, mas a instrução que Deus dá após o pecado é a instrução de, a partir de então, o homem vai ter que reagir, não governar. O homem que havia, antes da queda, recebido instruções para governar, agora ele vai receber instruções para reagir. Por quê? Porque a terra agora vai produzir espinhos. Ou seja, para que o homem possa fazer com que a terra seja produtiva, ele tem que imprimir força para que ela produza. Porque naturalmente a terra até os dias de hoje produz espinhos e abrolhos. E aí, por conseguinte, da mesma forma como a terra que foi criada antes do homem produz espinhos e abrolhos, o homem que foi criado a partir da terra também passou a produzir feridas, espinhos. Ou seja, desde então o homem tem que lutar com algumas coisas, lutar para manter a sua vida biológica, porque ele tem que produzir para poder comer. Ele tem que agora lutar para a convivência, porque a partir do momento que Adão cai e que peca, o que vai acontecer? A Escritura diz que os olhos dele são abertos. E ele começa a enxergar uma realidade que até então ele não enxergava. Qual? Que existe uma outra pessoa além dele. Só após a queda que Adão olha para a mulher e diz: Eva, a mãe de todas as mulheres. Não foi Deus que disse assim: olha, Adão, você vai olhar para a mulher que eu te dei e você vai dar um nome para ele. E eu vou dar um nome para ela. O nome dela vai ser Eva. Não foi Deus que deu. A partir da queda,
o homem percebe que ele não está só, ou seja, que existe uma outra pessoa. A partir de então surge o que nós chamamos de individualismo. E agora o homem olha para quem está além dele e diz: essa é a mulher, Eva, a mãe de toda a humanidade. E aí o que vai acontecer? A Escritura vai dizer que a partir daquele momento a mulher passaria a ter dores para ter filhos. Ou seja, a partir daquele momento, o livro de Isaías vai dizer o seguinte, que a glória do Senhor iria encher toda a terra. Como que a glória de Deus pode encher toda a terra? A partir dos filhos de Deus que iriam se multiplicar. Só que agora sabe o que vai acontecer? A mulher, ela recebe naquele momento uma pulsão. E a partir daquele momento, até mesmo a produção dos filhos de Deus para encher toda a terra é afetada, porque em sã consciência nenhuma mulher vai querer ter 100 filhos sobre a terra. Por quê? Porque dói, porque é desconfortante. Então ninguém vai querer fazer isso. Então, até mesmo a forma de Deus multiplicar a imagem e a glória dele na terra é afetada. Então, todas as vezes, por que eu estou começando assim? Porque todas as vezes, irmãos, que nós pensamos sobre paternidade, nós precisamos pensar o seguinte: nós fomos chamados para representar a Deus acima de todas as coisas, porém, sempre vão existir fatores externos que vão além de nós mesmos. Fatores como os fatores da terra, ou seja, a terra todos os dias não quer que você represente Deus. A terra todos os dias não quer que você tenha saúde. A terra todos os dias quer limitar o seu poder de atuação. A terra todos os dias quer fazer você trabalhar mais para produzir. Então todos os dias nós vamos ter inimigos lá fora. E deixa eu falar, não é só Satanás não. Porque Satanás é o último inimigo que vai aparecer na lista. Porque Deus vai dizer assim, ó, e por causa de você vai ganhar um inimigo. Agora tem alguém aí atrás, a serpente. Ela vai ferir o calcanhar humano, mas vai chegar uma hora que a semente da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Ou seja, várias coisas aconteceram quando o homem saiu do lugar que representa Deus. Todas as vezes que nós não estamos no lugar de representatividade, nós vamos ter que lutar com as consequências do pecado, mesmo sendo filhos de Deus, entre aspas. Porque existe um processo entre eu ser filho e eu crescer como filho. Amém? Existe um processo. Quando eu estou vendo aqui um bebezinho lindo aqui, você teria coragem de dar a chave do teu carro do teu filho de 1 ano? Teu filho de 10 anos? Ninguém teria coragem, não é verdade? Por quê? Porque existe um processo que precisa acontecer entre o nascimento e a maturidade. Sim ou não? Nascimento e maturidade. Então, a gente vai perceber aqui que Adão é o único homem na Escritura que é criado maduro. Não é verdade? E o que vai acontecer com Adão? Você já viu esse filme, Estranho Caso de Benjamin Button? Já viu esse filme? O que acontece com Adão? Adão evolui. Ele não evolui. Ele evolui. E esse é o processo que a gente percebe na humanidade. A humanidade está evoluindo. E o Filho de Deus, ele nasce evoluindo, ele nasce partindo de um lugar perfeito e vai se tornando a cada dia mais imperfeito. E Deus intervém na nossa história quando nós nascemos do alto. Amém? Quando você nasce do alto, Deus está interrompendo esse processo natural que nós acabamos vivendo enquanto nós ainda não somos cristãos. Porém, não existe ninguém que nasça de novo e nasça maduro. Todos aqueles que nascem como bebê.
como processo natural de uma criança nascendo, depois tendo que chegar a um nível de maturidade. Então, o nível mais alto de paternidade é a representatividade. Eu quero que você abra comigo, para a gente começar, Gálatas, capítulo número 4. Gálatas 4, versículo número 1. Gálatas 4, versículo número 1. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, ok? Ou seja, aquele que ainda está numa condição de ser imaturo, a Bíblia diz, em nada se difere do escravo. E às vezes a gente canta assim, nós somos livres e tal. Só que na verdade a Escritura diz que não. Nem todos aqueles que nasceram de novo são totalmente livres. Por quê? Porque ainda precisam de guias, ainda precisam de tutores, ainda precisam de pessoas que possam levá-lo até o alto nível, que é o nível de se tornarem herdeiros e poderem desfrutar da sua herança. Todos nós que estamos aqui, nós somos herdeiros. Temos já, a Escritura vai dizer em Efésios 1, verso número 2, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ok? Está escrito isso? Agora, quem precisa de uma bênção aqui? Mas está escrito. E por que eu ainda não desfruto daquilo que está escrito? Porque eu e você ainda estamos em um processo de deixar as coisas de menino para alcançar um alto nível, que é um nível de maturidade. E esse processo é um processo em que, apesar de sermos livres de Satanás, do pecado, do império das trevas, nós ainda não somos livres da imaturidade. Porque existe um processo de Deus que nos leva à maturidade. Então, a gente vai perceber que você imagina quantos de nós poderíamos, com certeza, sermos representantes de Deus, ou seja, Deus pode confiar em você para você ser representante dele na ONU. Não, Deus me chamou e eu vou ser representante dele da ONU. Quantos de nós nos sentiríamos capazes de fazer isso? Quantos? Quando a gente olha para a gente pensa assim, meu Deus, como que eu posso ser representante de Deus? Porque Deus ele vai dizer para Adão o seguinte: você vai ter uma missão, renomear a criação. Ou seja, você vai ter que ser capaz de olhar para tudo que for criado e você vai ter que entender o que é que eu quero de tudo aquilo que foi criado. E Adão tinha essa capacidade. Você vai olhar para o jardim, ou seja, para o ambiente que eu te coloquei, e que esse lugar é 100% produtivo, e você precisa entender que nesse lugar você precisa me adorar todos os dias. E Adão está lá, Gênesis 2,15, cultivando a terra. E essa palavra cultivar, Gênesis 2,15, é a palavra culto, é da onde deriva a nossa ideia de culto. Ou seja, o culto de Adão não era uma reunião de oração. O culto de Adão não era uma reunião da igreja com hora marcada. O culto de Adão é quando ele mexia na criação de Deus, quando ele tocava naquilo que Deus criou, Deus recebia aquilo
como adoração. Ou seja, por isso que se você for lá nos Estados Unidos, né, está escrito assim, não tem culto, é service, serviço. Porque o serviço sacerdotal de Adão não era acender incenso. O serviço sacerdotal de Adão era tocar a criação. E à medida que Adão tocasse a criação, Deus recebia aquilo como culto. Então o culto de Adão, repita comigo assim, o culto de Adão era trabalho. Olha só que interessante. Primeiro, a gente vai descobrir que o Filho de Deus que foi enviado para a Terra, que é um protótipo de Cristo, Adão é um protótipo de Cristo, ele, como filho maduro, porque eu falei que ele se tornou imaturo depois que ele pecou. Mas antes dele pecar, olha a missão que ele tem. Primeiro, a missão dele é entender o que Deus queria e renomear e dar nome a tudo aquilo que Deus queria que desse. Segundo, a vontade de Deus. E ele acertou nisso. A árvore se chama árvore por causa de Adão. Zebra se chama zebra por causa de Adão. Oliveira se chama oliveira por causa de Adão. Morango e por aí vai. Então ele consegue conceber. Ele tem a criatividade dos céus para renomear a criação. Segunda coisa que acontece, ele entende que trabalho é para a glória de Deus. Que Deus recebe aquela adoração quando ele está trabalhando. Eu acho interessante, se você já ouviu falar dos moravianos. Eu vou falar dos moravianos. Os moravianos eram um grupo de missionários que eles se entregavam, por vezes como escravos, para dar o seu serviço para que Deus fosse glorificado. E interessante que eu ouvi um testemunho de alguns moravianos que trabalhavam numa fábrica de cadeira na Europa. E a fábrica de cadeira tinha dois tipos de cadeira. E uma cadeira era feita por um moraviano e outra era feita por alguém que não era moraviano. Como é que se descobria a cadeira do moraviano? Que foi o moraviano que fez. Quando pegava a parte de baixo e olhava para a parte de baixo. Porque se você pegar qualquer cadeira na parte de baixo, tem aquele pedaço de plástico, né? É riscado. Quando as pessoas queriam saber qual era a cadeira que o moraviano havia feito, eles não olhavam por fora, porque por fora era tudo igual. Mas eles pegavam a cadeira e olhavam por baixo. Porque se tinha excelência, eram os moravianos. Sabe por quê? Porque eles entenderam esse princípio. Eles estavam trabalhando porque eles entenderam que Deus recebia aquilo como culto. E a única forma deles alcançarem o mundo inteiro, como alcançaram em muitos lugares, tocaram na China, tocaram em muitos lugares, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe uma cidade chamada Moravian Falls, né? Não sei se meu inglês está certo, mas Moravian Falls é por causa dos moravianos. Lá teve essa cidade ficou 100 anos em oração. Porque tudo que eles faziam para a glória de Deus, porque eles entenderam o que é a verdadeira filiação. É você ser representante de Deus. Então, paternidade, meu amigo, não tem a ver com a transferência que você tira no seu sentimento, que você tem por alguma decepção aqui com seus pais da terra. Coloque em Deus, não. Deus pode curar no seu sentimento, pode, mas Deus não quer que você transfira a ideia de você ter um pai biológico para Deus. Não é isso. Ele pode curar. Agora, a mais alta paternidade, o entendimento dela é você entender que você foi curado com uma finalidade. Você foi salvo com uma finalidade. Você foi chamado para uma missão. Que missão é essa? Ser representante de Deus. Por quê? Porque Deus está restaurando a nossa imagem e a nossa semelhança. E imagem fala de representatividade. Onde está esse conceito de imagem e representatividade? Na época de Jesus. Quando iriam fazer comércio, ou quando um rei queria de alguma forma enviar algum tipo de tesouro, as moedas da época, o dinheiro da época, não era medido por seu ouro, prata, bronze. Não necessariamente. Como que o dinheiro era medido? Por exemplo, você tem duas moedas de ouro. Uma moeda, na época de Roma, da Pérsia, de ouro, e uma moeda de Roma. E como que essas moedas, como é que eu sabia qual era o valor dessa moeda?
pela imagem que ela tinha na cara. Então, se na cara da moeda tem a imagem de César, essa moeda vale muito mais. Por quê? Porque quem é o imperador, né, do mundo inteiro, daquela geração, da maior parte do mundo, daquele tempo é quem? É o César. Seja ele quem for, né? O Tito, seja qual César for. Porque o nome César é um título. Mas seja quem for. Então, aquela moeda, porque é, né, aquele que domina o mundo inteiro, vai ter mais valor. Então, a imagem reproduzida, tanto nas cartas quanto nas moedas, é que atribuíam valor, né, monetário ao ouro, ao prata, aos tesouros, às cartas. Então, quando alguém levava a imagem, aquilo estava de alguma forma representando, né, um poder maior. Então, imagem fala de representatividade. Então, quando a gente fala de Deus está restaurando a imagem dele em nós, sabe o que ele está fazendo? Ele está nos dando representatividade. E sabe de uma coisa? Deus nos chamou para representarmos a igreja evangélica. A igreja evangélica não precisa de um vereador evangélico, não precisa de um político evangélico, não precisa. Tem, mas não é isso que vai mudar o mundo. O que vai mudar o mundo é quando nós entendermos que fomos chamados com uma finalidade. Primeiro, de entender que a criação é dele, de que tudo o que fazemos é para a glória dele. Nós podemos estar em todas as áreas da sociedade, influenciando as áreas da sociedade, não tem problema. Mas existe um princípio, que princípio é esse? Eu preciso entender que Deus está formando em mim a sua imagem. Isso é mais importante do que eu faço. Porque nós podemos fazer muitas coisas sem termos a imagem. A gente vai chegar lá, você vai entender melhor. A gente vai perceber, por meio da Escritura, desde do Antigo Testamento, que Deus ele planejou todo um plano para que a imagem dele fosse reproduzida na terra. Você vai perceber que depois de Adão, Deus vem colocando homens para reproduzirem a sua imagem. A gente vai perceber que esses homens recebem uma missão para construírem algo na terra, para que aquilo que eles construíram possa colocar um legado e representar a vontade de Deus nos seus dias. A gente vai perceber isso, por exemplo, com Noé. Deus chama Noé, e Noé é representante de Deus. Noé não tem uma visão de Deus. Noé não vê Deus face a face, nada disso. Mas Noé ouve a voz de Deus e a obedece. E a partir desse momento, quem é Noé? Um representante de Deus. Então, todo representante de Deus, Deus vai chamar para construir algo em seus dias. Com qual finalidade? De fazer com que aquilo que ele construiu imprima um legado na terra. Deus chama Noé. Noé, ele permanece por 100 anos em obediência a uma palavra. Ele passa 100 anos da sua vida construindo um desenho que Deus entregou, um projeto que Deus havia entregado de uma arca, para se livrar de uma grande chuva que iria vir sobre a terra. Noé permanece 100 anos construindo algo para Deus em fidelidade, em obediência à voz. Por quê? O que Deus quer mostrar para mim e para você? Que o que nos faz a cada dia sermos semelhantes a Deus continua sendo ouvir e obedecer. O interessante é que essa palavra ouvir e a palavra obedecer na Escritura do Antigo Testamento é a mesma palavra. Aonde está ouvir no Antigo Testamento, você pode trocar por obedecer. E aonde tem obedecer no Antigo Testamento, você pode trocar por ouvir. Ou seja, o que Deus quer dizer com isso? Só ouve de verdade quem obedece. E só obedece de verdade
verdade quem ouviu de verdade. Então, Noé ouviu essa palavra de Deus. Então, quem é Noé nos dias de Noé? Ou seja, um homem que por meio daquilo que ouviu e por meio daquilo que obedeceu, que construiu, fez com que os seus dias não fossem os dias de Deus. Fez com que os seus dias fossem os dias de Noé. Você está entendendo? Então, paternidade de Deus se revela quando eu e você ouvimos, obedecemos e por meio daquilo que ouvimos e obedecemos, nós imprimimos algo na terra, expressamos algo na terra, e isso que permanece na terra deixa um legado para a próxima geração. Isso é paternidade. É quando nós entendemos por que nós estamos aqui, para que nós estamos aqui. Porque Deus, Ele tem um propósito eterno de construir uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus ama a sua família, mas Ele ama mais a família dele. Deus ama a minha casa, mas Ele ama mais a casa dele. Então, Ele nos chamou com essa finalidade de entender, meus irmãos, que ouvir e obedecer a Deus sempre vai fazer com que os dias sejam dias do representante. Está comigo? Vocês estão comigo? Amém? Então, esses dias, qual é o seu nome? Felipe? Que esses dias sejam dias do Felipe. Que esses dias sejam dias do Nome. Porque existe uma ideia, quando nós falamos assim, toda honra, toda glória seja dada a Ele, irmão, não é que Deus, Ele quer tirar o teu nome das coisas, não é isso. É que Deus quer que você entenda que tudo aquilo que Ele faz na terra, Ele faz em parceria. Por isso que na Escritura você vai ver, Deus, Ele diz de Noé. Jesus vai dizer isso, vai dizer, os últimos dias serão como dias de Noé, porque Ele marcou o seu tempo. Ele marcou a sua geração, por quê? Porque Ele foi um filho. Aí você vai, passa a Escritura, passa alguns capítulos, aí o povo, o povo sempre é sagaz, né? Aí o povo decide fazer, sabe o quê? Decide fazer algo para fugir da ira de Deus. Eles fazem a Torre de Babel. Sabe por que o povo fez a Torre de Babel? Porque eles foram astutos. Eles pensaram o seguinte: vamos fazer a torre que toca no céu, porque se Deus mandar água, a gente foge. Deus percebe que eles estão sendo astutos. Realmente isso que vocês estão fazendo vão livrar vocês se tiver outro de novo. Porém, estalou o dedo, ninguém se entendia mais. E aí, quando eles não se entenderam mais, a construção não aconteceu. Por quê? Porque para que haja construção é necessário compreensão. Ou seja, jamais a gente vai conseguir construir algo para Deus se nós não sabermos aquilo que Ele deseja da gente. E se a gente não ouvir aquilo que Ele quer. E como que nós ouvimos? Amém? Você não precisa de um profeta particular para te dizer o que você tem que fazer. Você precisa ir para a Bíblia. Porque toda a instrução que Deus tem para esses dias, teve para os dias passados e vai ter para o futuro, está aqui. Amém? E Ele vai pegando a Escritura e vai dando a condição da gente interpretar nossos dias por meio da sua palavra. E aí a gente vai aplicar essa Escritura que é antiga nos dias que nós vivemos. Então, Deus, Ele chamou um homem que tem por nome Abraão. E em Abraão, Deus faz algo que ele ainda não tinha feito. Porque Deus faz com Abraão um pacto.
Ele faz uma aliança com Abraão. E agora, Abraão tem uma grande missão: ser o representante de Deus, com a missão de não permitir com que outras gerações, elas deixem, não permitir com que as próximas gerações não tenham aliança com Deus. Então a missão de Abraão eu preciso fazer com que aquilo que Deus me deu seja reproduzido nos meus filhos, seja reproduzido nos meus netos. Então a aliança que Deus faz com Abraão é uma aliança perpétua. É uma aliança em que Deus ele vai visitando todas as portas que vão sendo abertas por meio da obediência e vai visitando de geração em geração. Porque somente ser filho de Abraão não iria garantir com que as pessoas estivessem na aliança. Por isso que eu falei da porta. Agora, aqueles que fazem parte, sabe aquela coisa entre os chamados e os escolhidos são? Então tem muito que foi chamado, mas dentro desse chamado, se ouvisse e obedecesse a voz de Deus, a porta para a próxima estação iria ficar aberta e eles iriam entrar. Então, Deus ele chama Abraão e ele faz uma aliança, ele faz um pacto, porque Deus quer com que Abraão deixe um legado geracional. E esse legado geracional vai aparecer por toda a Escritura. Deus chama um homem para formar uma linhagem que preserve fé, obediência e promessa. O que Deus requer dos filhos dele? O que Deus requer de nós? Que a gente carregue conosco esses elementos. A fé é algo, talvez seja uma das coisas mais poderosas para a gente deixar para as próximas gerações. A gente tem falado disso nos últimos dias, irmãos. O que faz a próxima geração ter sucesso naquilo que vai fazer não são as ferramentas que elas têm, não é a tecnologia, mas é a fé que a próxima geração vai receber. Que tipo de fé é essa? Eu tenho dito que fé não é apenas um sentimento, não é o que você sente. Hoje eu tive fé, ontem eu não tive fé, eu tive fé hoje eu estou com pouca fé. Não é isso. A fé tem a ver com uma coisa: confiança no que ele disse. Quanto mais você tiver confiança no que ele disse, mais as portas vão se abrindo para que o seu legado permaneça na terra. Quem são os homens de muita fé? São aqueles que ouvem a palavra e que abraçam a palavra. Então, quanto mais você souber das palavras de Deus que são liberadas sobre a sua vida, e você mais confiar nessas palavras, mais fé você tem. Porque não basta apenas nós ouvirmos palavra. Não basta apenas todos os de domingo a domingo nós estarmos no culto e ouvindo uma pregação. Mas é o que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos ouvindo. Nós estamos confiando no que nós estamos ouvindo. Nós estamos abraçando o que estamos ouvindo. Ou nós estamos apenas construindo um tipo de intelectualidade, recebendo informações. Não! A pregação, o ensino, a igreja não é para nos dar informação. Informação você lê um jornal. Informação você entra num seminário. Agora a igreja é um lugar onde nós recebemos um legado. Que legado é esse? Um legado de fé. Que legado é esse? Um legado de obediência. Que legado é esse? Eu preciso conhecer as promessas que Deus tem liberado sobre a minha geração, para que Ele possa abrir as portas, para que a minha vida continue sendo uma vida eterna. A vida eterna não vai começar quando você morrer.
morrer. A vida eterna começa quando você crê. Se você crê, pronto, a vida eterna iniciou. Quanto mais nós cremos, mais nós crescemos em fé. E por que Deus quer que nós cresçamos em fé? Porque o maior legado que nós podemos deixar para a próxima geração é uma medida maior da revelação de quem Cristo é. O legado que você pode deixar não é um prédio, não é um terreno, não é 3 milhões na conta. O legado que nós podemos deixar para a próxima geração é uma medida maior de quem Cristo é, uma revelação maior de quem Cristo é. Por quê? Porque aqueles que estão chegando, eles não vão ter que cavar o que você cavou, eles já vão abraçar aquilo que nós estamos pegando, eles vão prosseguir numa velocidade muito maior. Porque alguns de nós tivemos que tirar a religiosidade, tivemos que tirar palavras mal interpretadas, tivemos que tirar tantas e tantas coisas. Por quê? Porque até pouco tempo nós não tínhamos acesso às informações que nós temos hoje. E é claro, quanto mais você estuda, mais a possibilidade de Deus tem de estar em revelação. Não tem jeito. Se você ler pouco a Bíblia, pouca revelação você vai ter. Se você ler mais a Bíblia, a revelação você vai ter. Não tem jeito. Agora, o maior legado que a gente pode deixar é uma medida maior do Cristo revelado. É para isso que Ele está me chamando nesses dias. Porque lá nos dias de Paulo, em Atos 15, a igreja havia vivido grandes proezas, um avivamento tremendo. Mas eles, depois de 15 anos da igreja estabelecida, de Cristo ressuscitado, eles ainda estavam lidando com problemas sociais, étnicos. Eles ainda estavam lidando com problemas da terra. Pode ou não pode comer bacon, pode ou não pode comer isso, circuncida ou não circuncida, porque nós somos judeus. Logo, se aqueles que estão aceitando o Deus judeu, eles têm que se tornar judeus também, então tem que se circuncidar, tem que guardar o sábado. Uma grande confusão. Ou seja, 15 anos se passa, Paulo chega na reunião de Atos 15, ele vê a igreja ainda discutindo sobre essas coisas, e ele tem a revelação de Cristo. Ele foi para lá, para Jerusalém, para pregar para eles sobre a graça que ele tinha recebido. Mas ele vai dizer lá em Gálatas o seguinte: aqueles que pareciam ser importantes e nada me acrescentaram. Parece até arrogante. Porque ele está diante de João, está diante de Pedro, está diante dos apóstolos, testemunhas do Cristo ressurreto. E depois de 15 anos, parece que eles se envolveram. Eles ainda estavam lidando com coisas dessa terra, com coisas sociais, com coisas que tinham a ver com comida. E Paulo está ali assim, desesperado, porque ele havia tido um encontro com Cristo ressurreto, e Cristo havia comissionado ele para pregar para todas as nações, e ele entendeu um evangelho, uma aliança que não tinha a ver com a ordem natural, mas uma aliança que era superior, porque é do alto, porque é nesse lugar que Cristo entrou. Cristo não entrou de uma vez por todas num santuário terreno. Cristo não entrou de uma vez por todas na sinagoga nem no templo. Cristo entrou de uma vez por todas no santuário de Isaías, irmãos, que Isaías viu um santuário no céu. Foi nesse lugar que Cristo entrou e ofereceu de uma vez por todas o sacrifício perfeito, que é Ele mesmo. Eles estão discutindo, pode, não pode, come, não come. Talvez nós estamos passando por isso. Fazendo a limpeza para que a próxima geração possa receber o evangelho mais puro do Senhor. Sabe uma coisa? Quando me converti, eu ia para a igreja, eu ouvia falar de Flávio José,
Eu ouvia falar de Abraão. Eu ouvia falar, né, de todos os personagens que eu nem me lembro. Eu falei, gente, esse personagem está na Bíblia. Mas dificilmente eu ouvia falar de Cristo. Cristo era só daquela hora. Você que quer aceitar Jesus, levanta a mão. Era só nessa hora que eu ouvi falar de Cristo. O Senhor está nos levando para um lugar que a gente precisa entender que Cristo não apenas governa sobre todas as coisas. Ele não apenas sustenta todas as coisas, mas Ele está preenchendo também todas as coisas. Os vazios do nosso coração, a igreja, a terra, Ele está preenchendo. Isso faz parte do seu plano, Ele está preenchendo todas as coisas. E como que Ele faz isso? Com as medidas de Cristo. Elas vão crescendo numa geração. Porque Cristo não quer preencher o espaço vazio lá na rua. Cristo quer preencher os espaços dentro de nós. Mas não é se encher do Espírito Santo. Não é isso. É um crescimento. Por isso Deus deu apóstolos e profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com uma finalidade. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. A fim de que todos cheguemos numa única fé, no pleno conhecimento de quem é Jesus, e na medida, na estatura de varão perfeito. Deus está chamando a igreja para um crescimento. Entender a paternidade de Deus é se submeter a crescimento. Entender a paternidade de Deus é entender, sabe o quê? Que antes da queda, Adão olhava para ele e para ela como um só. Porque aquilo que Deus quer restaurar não é meu ministério, não é minha vida. Aquilo que Deus quer restaurar é a vida dele em nós. Não tem nada que Deus deseja fazer na terra sozinho, nada. Tudo que Ele tem para fazer na terra é comigo, trabalhando com você. Deus, de maneira nenhuma, Ele desconsidera as nossas individualidades, irmão, de maneira nenhuma. Deus respeita a nossa individualidade. E é exatamente isso, a nossa individualidade, que nos faz ser diferente. E o grande milagre de Deus é fazer com que pessoas diferentes trabalhem juntas em um só propósito. Esse é o grande milagre. E Ele até potencializa nossas diferenças. Porque quando a gente aprender junto a trabalhar nossas diferenças, então o mundo vai saber que nós fomos enviados por Ele. Então, quando nós falamos de paternidade, você precisa entender. Pai nosso. Tudo a partir da cruz se torna coletivo. Nada a partir da cruz é para um indivíduo. Queria você orar bem. É quando você está orando por alguém. Todas as vezes que você vai orar por alguém, todas as vezes que você vai ministrar em alguém, todas as vezes que você vai lembrar de alguém, sabe de uma coisa que tem muito poder. Porque você está esquecendo a prioridade das coisas que pertencem a você e lembrando de abençoar outras pessoas. Aí, a oração que sempre vai ser respondida, talvez vai ser a sua. Quando você está orando por outra pessoa. Quando você está ministrando em outra pessoa, porque nada daquilo que Deus te deu é para você. Deus me deu uma revelação. Eu vou colocar essa revelação aqui num papel e vou botar um quadro e vou botar na minha casa. Todo dia eu vou ficar ali adorando aquela revelação que Ele me deu. Mas Ele me deu um livro para ler. Glória a Deus. Não, esse livro eu vou escrever, vai ficar para mim. Deus me deu uma poesia. Que maravilha. Essa poesia guardar dentro para que ninguém possa saber. Tudo aquilo que Deus nos dá sempre vai ter um alvo.
Ele passa por nós. Jesus disse para a mulher: eu vou fazer que dentro de você flua um rio. Ela está querendo furar um poço. E Jesus diz: não, eu vou te dar um rio. E quando a gente está querendo furar poço para benefício próprio, Deus está querendo fazer com que nós nos tornemos rios para afetar outras pessoas. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Você não precisa. Eu só preciso entender que Deus, Ele está te chamando para um lugar de amadurecimento para que você possa representar sem imagem e semelhança daquele que te criou. Deus chama Abraão, mas a finalidade de Deus com Abraão não é apenas ele gerar filhos biológicos, irmão. Não é apenas a transmissão biológica, mas é a transmissão de uma aliança. Como que nós exercemos paternidade? É quando nós conseguimos deixar para a próxima geração um legado de aliança. Entendermos que aquilo que Deus nos deu para nós obedecermos, se conseguirmos que outras pessoas obedeçam, nós estamos indo pelo caminho certo. Porque o discipulado, ele não tem a ver com conhecimento apenas. O discipulado tem a ver com transferência de uma natureza, irmão. Porque o que Deus está formando em você é uma natureza. Então, o que você deixa não tem a ver apenas com deixar filhos biológicos. Porque pode ser que seus filhos biológicos eles não compreendam aquilo que você está vivendo. Agora existe uma natureza que precisa ser desenvolvida dentro de você para que essa natureza ela seja compartilhada. Então o que Abraão está deixando, o que Noé está deixando, não são instruções, não são ensinos. Veja, Noé passa 100 anos da sua vida gastos em um projeto que as pessoas estavam olhando e ridicularizando. Ah, você é tão jovem gastando sua vida com negócio de crente. Noé está lá. Todo dia. Prego na parede. Só saiba de uma coisa. Na verdade, o projeto de Deus com Noé não é a arca. A arca é o projeto de Deus para a humanidade, para juízo da humanidade. Agora, o projeto de Deus com Noé tem a ver com a natureza de filho que Deus está formando nele por meio daquilo que ele faz. Sabe qual é a maior pegadinha que tem? É quando Deus te chama para você fazer alguma coisa na igreja. Porque a princípio você pensa assim, estou trabalhando para Jesus. Aí você começa a ter algumas dificuldades no trabalho, porque não é fácil trabalhar. Na igreja não é fácil. Meu Deus, tem que chegar cedo, tem que fazer isso, tem que passar o café, tem que cuidar do banheiro, tem que cuidar das crianças, é um louvor, tem que ensaiar antes. O propósito de Deus em nos colocar no ministério é que, no meio daquilo que nós estamos fazendo, Deus está transformando a nossa natureza. No meio daquilo que você faz, é uma pegadinha para Deus transformar você em quem Ele é. Entende? Então, o que você está fazendo? Pense que aquilo que você está fazendo é uma estratégia de Deus para transformar quem você é. Por isso, se aparecer um trabalho, pensa assim: Deus está querendo me transformar em alguma área da minha vida. Se aparecer algo para eu fazer que Deus está me chamando, é porque tem alguma coisa que Ele está querendo fazer. Tem um crescimento que precisa acontecer. Porque é dessa forma que Deus trabalha a nossa natureza.
natureza, o crescimento da nossa natureza, porque ninguém nasce de novo velho. Ninguém nasce de novo velho. E existe um processo de crescimento da nossa natureza. Porque o que ele quer deixar para a próxima instrução? A palavra pode imprimir. Não é só dar o texto, mas é a natureza revelada de Cristo durante o tempo e o espaço. É essa vida eterna. Porque o conceito de vida eterna que a gente tem é sempre além do mundo. Mas existe uma vida eterna acontecendo na terra desde a ressurreição de Jesus, sim ou não? Os apóstolos abriram uma porta para outra geração, que Paulo abriu uma porta para outra geração, que Timóteo abriu uma porta para outra geração, que João abriu uma porta para outra geração, que Crisóstomo abriu uma porta para outra geração. E aqui nós estamos porque alguém viveu essa vida eterna na terra, carregando esse legado dos antigos. E nós estamos aqui, irmão, diante de uma porta. Ela vai se abrir ou ela vai se fechar? Eu lembro de Jesus, aquela mulher que se antecipa, pega o vaso com perfume, rompe, naquele momento, as caras feias, passa por todos os homens que estavam sentados na sala, não tinha cadeira, eles se reuniam deitados praticamente do lado de uma mesa, vários homens. Ela pega aquele perfume e ela lança aquele perfume sobre Jesus. Logo, sentindo a fragrância daquele perfume, Judas se levanta e diz: isso é um desperdício. Porque ele entende que aquilo era algo muito caro. Aí Jesus o repreende e diz assim: se você estivesse realmente preocupado com isso, os pobres, eles sempre vão estar aí com vocês. Porque diz Judas que era para pegar aquilo e dar para os pobres. Só que na verdade era por causa do seu coração. E aí Jesus diz o seguinte: os pobres sempre estarão com vocês, ou seja, vai passar, irmão, geração em geração, pobre é a agenda fixa da igreja. Você precisa orar para saber que você precisa dar para o pobre a comida. O ministério aos pobres é o único que ninguém precisa orar. Ah, eu quero saber aqui se eu tenho ministério. Não, toda igreja tem. Desde lá de trás, Jesus disse ao pobre, sempre vai estar com você. Então, faz parte da agenda da igreja. Agora, tem uma coisa que ela fez. Que por onde esse evangelho foi pregado, foi se lembrar desse ato. Porque ela me preparou, ela preparou o meu corpo. Eles não estão entendendo nada, né? Preparou o meu corpo para a crucificação. Ou seja, ela teve um ato profético ali, ela rompeu, né? Rompeu com todos os limites sociais, religiosos, e fez algo que era necessário. O que era necessário naquele momento? Embalsamar o corpo dele. Ela entende isso. E aí Jesus disse assim: agora que você fez esse ato, que você entendeu o que era necessário fazer, porque João 5 vai dizer o seguinte: o filho só faz aquilo que viu o pai fazer. Naquele momento, essa mulher entrou na eternidade. Ela viu a vontade de Deus. E à medida que ela faz aquele ato, abre-se uma porta para o futuro. E nós estamos aqui, 2020 anos depois. E nós estamos falando dela.
existem atitudes que abrem as portas para o futuro. Existem coisas que nós fazemos hoje e Deus vai tocar o seu bisneto lá na frente. Por isso, não pense ser um desperdício. Você está fazendo o que você está fazendo. Não pense. Pense de uma forma corporativa. Pense sobre legado. Pense sobre vida eterna. E você vai viver para sempre. Sabe por quê? Porque Cristo, Ele é seu Redentor, Ele te deu a vida eterna. Sim, é claro. Mas você tem a vida eterna também, porque aquilo que você faz na terra, irmão, vai reverberar em todas as gerações. Jesus disse que ela fez, abriu uma porta, eu vou visitar o futuro. Hoje Ele está visitando o futuro por causa de alguém. Paulo, ele vai repetir essa estrutura de Abraão com Timóteo. Isso é algo muito interessante, porque olha o que Paulo vai dizer. Primeiro eu vou falar para você o que Deus falou para Abraão, para a gente comparar com aquilo que ele falou para Timóteo. Gênesis 18, verso 19. Porque eu me escolhi para que ordene aos seus filhos a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe tem falado. Ou seja, toda a promessa de Deus é condicional à nossa resposta. Toda a promessa de Deus, a forma como você vai corresponder ao que Deus tem dito, é o que vai determinar se Ele vai visitar ou não a próxima geração. Agora, olha Timóteo, 2 Timóteo 1, verso 5. O que ele vai dizer? Recordo-me da fé não fingida que há em ti, a qual habitou em primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice. Estou certo que habita em ti também. Ou seja, tem algo acontecendo. Tem uma fé contínua, entrando de porta em porta, de estação em estação, de temporada em temporada. Saiba de uma coisa, meu irmão, nós estamos numa fé que ela não começou com o protestantismo. Nós estamos numa fé que não começou com a igreja evangélica moderna. Não. Nós estamos numa fé que foi predita por Cristo, que foi determinada por Deus. Sabe o que Deus disse a Abraão? Eu vou te dar uma descendência como a areia do mar. Ou seja, eu vou te dar uma descendência terrena. Agora, eu também vou te dar uma descendência como as estrelas dos céus. Ou seja, uma descendência do céu, uma descendência celestial. E esses somos nós, amém? Deus deu uma descendência a Abraão da terra, mas Deus também deu uma descendência a Abraão segundo os céus. Porque a promessa dele nunca vai falhar. Em Hebreus vai dizer que por causa da maldição da lei caiu sobre Cristo, eu e você recebemos as promessas que foram determinadas a Abraão. Então Deus, Ele cumpre suas promessas. 2 Timóteo 1, 13 e 14. Mas lembre, todas as promessas são condicionais. Se me obedecer, vai acontecer isso. Se não obedecer, vai acontecer aquilo. 2 Timóteo 1, 13 e 14 diz o seguinte: mantém o padrão das suas palavras. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em você. Repita comigo: o Espírito Santo
habita em mim. Amém? Isso é uma coisa. Agora, o Espírito Santo habitando em você não é garantia de que existe um depósito. O Espírito Santo nos ajuda com o depósito, mas ele não é garantia que você recebeu um depósito. O que é um depósito? É aquilo que o apóstolo Paulo transferiu ao seu filho na fé. É a fé de que tanto nós falamos. Que a fé não tem a ver apenas com um conjunto de regras, de dogmas, mas com a confiança que eu e você temos no que sai na palavra que sai da boca de Deus. Isso é a fé que nós carregamos. Esse é o depósito que nós temos. O depósito das promessas que Deus disse a nosso respeito, quando nós confiamos e nós andamos por isso. Porque é o primeiro passo para você declarar para Deus, para você mesmo, para o mundo espiritual, que você confia naquilo que Deus disse, é você praticando o que Deus disse. Ou seja, vem Pedro, tá bom, pisa sobre as águas. Ah, pastor, mas Pedro afundou. Ah, meu querido, é melhor ter tido essa experiência de ter afundado, mas pelo menos ter dado 3 passos no mar e visto a glória de Deus, do que permanecer dormindo dentro do barco. Ele está nos chamando para dias de fé. E deixa eu te falar, dias de fé são dias de risco. Não tem como nós carregarmos um depósito de Deus, termos o Espírito Santo, se isso não nos levar a dar passos em lugares que você não está vendo o chão, mas que você vai ser chamado a pisar. Porque é dessa forma que as portas vão se abrir. Isso não tem a ver com consequência. Mas se você tem uma palavra gerou o universo, irmãos. Dentro de uma palavra de Deus existem todas as sementes que criaram todo o universo, todo o cosmos. Todas as complexidades que existem no ser humano e que até hoje os cientistas estão tentando descobrir, está dentro de uma semente, de uma palavra que saiu da boca de Deus. Tudo no reino de Deus começa com semente. E ele vai dizer, você não precisa de muita fé. Você precisa da fé do tamanho de um grão de... Não é, meu irmão, mas ela é bem pequena. Só que se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, Jesus disse, você vai dizer ao monte, não é verdade? Os montes vão. Ou seja, quem tem a fé do tamanho do grão de mostarda viu o futuro. Os montes saem da frente. As coisas que não deixam você vislumbrar o que está diante de você, elas saem. Nós não precisamos de muita fé apenas do tamanho do grão de mostarda, porque tudo no reino de Deus começa pequeno. Tudo no reino de Deus começa pequeno. Você nasce de novo pequeno. A igreja é uma pequena célula do corpo de Cristo. Tudo começa assim. Pastor, resume para mim a paternidade de Deus. Existem, na Escritura você vai encontrar vários tipos de paternidade. A biológica, você vai encontrar a paternidade espiritual, é o exemplo de Paulo com Timóteo, com Tito, uma paternidade espiritual, ou seja, pessoas que ele formou na igreja de Corinto, né, foi formada a partir do ventre espiritual do apóstolo Paulo. E você vai encontrar um fundamento de paternidade. Esse fundamento é na eternidade. Ou melhor, antes da eternidade, existia um padrão. Deus para sempre é Pai, Cristo para sempre é Filho. Esse é o padrão celestial. Deus
para sempre é Pai. Cristo para sempre é Filho. O mais alto nível de paternidade na terra é quando eu e você nos tornamos representantes. Por quê? Porque quando eu e você representamos a Deus, o que nós estamos fazendo? Manifestando Cristo. Quanto mais nós somos representantes, mais Cristo aparece. Porque Cristo hoje, Ele não vai aparecer em nenhum lugar. Não estou falando que Ele não pode. Mas dentro do plano eterno de Deus, Ele não vai aparecer em nenhum lugar e se revelar numa nação, chegar lá, na ONU, dizer: eu sou Jesus, eu vim aqui, porque teve um filme já assim, teve uma série assim, eu sou Jesus, o Messias, estou aqui para poder revolucionar e governar. Não. Porque na cruz aconteceu algo disruptivo. O primeiro Adão, o primeiro filho de Deus, ele nasce do pó da terra, mas ele não consegue governar a terra. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus gerou o segundo Adão. Mas esse segundo Adão, ele não foi gerado da terra. Ele foi enviado do céu à terra. Porque somente aqueles que não têm ligação com a terra podem governá-la. Só que esse segundo Adão, a Escritura diz que ele tem um corpo. Esse segundo Adão é um ser corporativo. Jesus Cristo, a cabeça. Eu e você somos o seu corpo. Sabe o que acontece? Deus, quando olha para cá, não está olhando para cá agora. Sabe o que Ele está procurando? O seu primogênito. Ele está procurando a medida de Cristo que está aqui entre nós. Ele não está procurando saber o que está dentro do nosso coração. Nós queremos. Ele sabe. Mas Ele está procurando o seu filho. Porque o filho dele agora, cabeça, está na eternidade. Levanta a mão comigo. Assim. Agora ele é a mão dele. Você tem a mão do primogênito. Você tem os pés que vão mandar as nações calçados na preparação do Evangelho da Paz. Quando você lê o livro de Efésios, em que a gente pensa assim, nós estamos na batalha espiritual, a espada, a coraça, isso tudo Deus fez com a igreja. Para a igreja Ele entregou a espada do Espírito. Para a igreja Ele colocou o capacete da salvação. Para a igreja Ele colocou a coraça da justiça. Para a igreja Ele fez isso. Nós não temos poder, quem tem poder é o Filho. Porém, o Filho se revela na igreja. A igreja é o Filho de Deus, irmão. Eles são... A igreja, o Filho de Deus, são... Quando você entende essa revelação, isso muda a forma como você se comporta. Sabe por quê? Porque você não é apenas um fiel da igreja. Você não é apenas um membro. Você não é apenas um auxiliar disso, um auxiliar daquilo, um líder disso, um líder daquilo. Você faz parte do Filho primogênito. Aquele que a cabeça está nos céus, mas o seu corpo está na terra. A igreja que continua sendo a coluna e a baluarte da verdade. Como que se conhece a verdade? Por meio da igreja. Como que Cristo vai ser revelado na terra? Ele precisa aparecer para os muçulmanos? Não! Ele não precisa disso. Isso acontece de uma forma extra. Mas como ele aparece para todo mundo? Por meio da igreja. Porque por meio da igreja, Deus revela a principados e potestades nas regiões celestiais a sua multiforme sabedoria.
precisa fazer nada. Nós estamos aqui. Você está ouvindo uma mensagem. Mas só em estarmos aqui, Ele está apresentando a principados e potestades a sua sabedoria. Antes, o mistério estava oculto. E Paulo diz, uau, mas agora me foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus tem uma esperança e uma expectativa. Qual? A medida de Cristo crescer. Por isso Ele deu apóstolos e profetas, evangelistas, pastores e mestres, com a finalidade de aperfeiçoar, tornar perfeito. Isso é, às vezes, um sofisma que nós temos da perfeição, porque a gente pensa a perfeição no sentido humano, não tem que ser perfeito, não é isso. Ser aperfeiçoado, irmãos, não tem a ver com se tornar perfeito nesse sentido. Mas o que um homem perfeito é aquele que alcançou o padrão de Cristo. Quando a Escritura diz assim, que quando um homem chamou para Jesus e disse assim, bom mestre, Jesus repreendeu, ele não bom não. Fica assim, porque Jesus não fez isso. É porque esse conceito de bom é aquele que terminou uma obra. Ou seja, só é bom nos conceitos antigos aquele que terminou a obra. E a Escritura diz o seguinte, que existe uma obra que está acontecendo dentro de mim, de você, e essa obra é boa. Ele está nos aperfeiçoando até que todos cheguemos. Só que, infelizmente, quando eu passo por uma situação, né, de chegar, já passei várias vezes, creio que você deve ter passado também nos últimos dias. Antigamente, quando você ia para o aeroporto, você chegava lá, se você chegasse assim, meia hora, 40 minutos atrasado, já era. Fechava tudo e não tinha conversa, tinha que ir lá e pagar a taxa. Hoje em dia, eu já entrei 5 minutos antes do voo. E já tive que ficar esperando também, morrendo de ansiedade dentro do voo, por alguém que se atrasou muito. Ou seja, nosso pastor ele fala uma coisa muito interessante, é o seguinte, que o avião só decola quando todo mundo estiver dentro. E você já ouviu isso? O reino de Deus também é assim. Deus não quer aperfeiçoar uns. Por isso a igreja ainda está na terra. Porque tem gente como eu que dá muito trabalho para Deus. Aí ele aperfeiçoou alguns que estão lá na frente, mas tem que ficar lá agora. E esperando uns pelos outros. O aperfeiçoamento é a única coisa que Deus faz de forma coletiva. Para aperfeiçoar tem que ser todos. Por isso Jesus não voltou. Sabe por que Jesus não voltou? Porque ele não vai vir pegar uma igreja, uma noiva infantil. Uma noiva de menor. Porque ele vai vir pegar uma noiva madura. Então, o que Deus está fazendo nesse dia? Você nem perguntar, irmão, o que Deus está fazendo? Deus está aperfeiçoando os santos para o mundo. Ou seja, Ele nos aperfeiçoou para ele trabalhar com finalidade dele ter uma única fé. O pleno conhecimento de quem Cristo é e a estatura de varão perfeito. Paternidade não tem apenas a ver com transferência de responsabilidade. Você levar a responsabilidade para Deus, que é do Pai. Deus ele pode curar a rejeição, Deus ele pode fazer todas essas coisas. Mas paternidade tem a ver com nós entendermos que nós estamos aqui como filhos com uma missão: representar quem Deus é. A expressão mais exata de paternidade é quando Jesus ele diz assim: meu Pai está trabalhando. E eu também. Porque o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Mas é sábado, não interessa. O fuso horário de Deus é outro. Enquanto os homens estão preocupados com o fuso horário da terra, as coisas da terra, Deus está num outro lugar.
é aqueles que entendem o que ele está fazendo, reproduzem o que ele está fazendo. O filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Mas nós fazemos isso sempre? Não! Mas nós um dia vamos fazer. E ele nos chama para uma responsabilidade, porque tudo começa ouvindo e obedecendo para levar para a próxima geração um legado de fé. Que fé é essa? Que corresponde às palavras que estão sobre a nossa geração. Quando nós correspondemos, nós podemos dizer: nós somos filhos. E por isso está reservado uma herança. No final, para a gente fechar, vamos ficar de pé em nome de Jesus. No final de todas as coisas, Jesus ele vai voltar. E a Escritura diz que ele não vem mais para perdoar pecados. Porque ele já fez isso há 2000 anos atrás. Ele já veio. Quando você olha para o Apocalipse, você vai ver João desesperado. Ele começa a chorar porque ele está vendo o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Aí o anjo diz para ele assim: não chore, João. Eis ali o leão da tribo de Judá. Ou seja, Jesus tem multifaces. Numa face de Jesus, em um tempo determinado, ele veio como um cordeiro para perdoar pecados. Mas Jesus vai voltar para dar a cada um segundo as suas obras, como o leão da tribo de Judá. Que obras são essas? Por que existem essas obras? Para que nós nos tornemos como Ele. Quanto mais nós nos empenhamos em servir a Deus e devotar nossa vida a Ele, mais Ele transforma o nosso homem interior em quem Ele deseja. Por isso, esse é o texto que você tem que guardar. Jesus vai voltar para dar a cada um segundo as suas. Então, por meio daquilo que o Senhor está propondo você de fazer, faça com fé. E não necessariamente é por causa do serviço. Não necessariamente é porque você ama a pessoa, quando você nem conhece. Agora é por quê? É porque por meio de eu servi-la, Deus está transformando quem eu sou e eu vou amar mais. Não é porque eu oro muito, mas eu vou orar. Porque quanto mais eu servir orando mais, Ele vai me transformar a sua imagem e semelhança, e eu vou ter prazer de orar. Então tudo na vida espiritual começa com atitude. Ser filho de Deus é entender que nós estamos numa jornada. Existe uma jornada. Não é você levantei a mão e agora já era. Está consumado. Não. Ele te libertou. Mas agora ele disse: aqui está o caminho. Ele é estreito e apertado. Mas a promessa que eu te dou é que eu estarei com você todos os dias da sua vida, até a consumação do século. A porta continua estreita, Cristo. O caminho continua apertado, mas Ele está conosco. Agora, nesse caminho, quem dirige é você. Quem toma a iniciativa de caminhar nesse caminho apertado ou buscar atalhos sou eu e você. Porque é aí que nós vamos declarar os céus e a terra se somos filhos ou se somos impostores.
criou todas as coisas mais complexas que a gente nem consegue entender. Fé não é entender para crer. Ah, eu entendi tudo e agora vou seguir. Não, fé não é isso. Ah, ele disse isso, então eu vou abraçar, ainda que eu não entenda. Por quê? Porque Deus não quer treinar o seu intelecto, Deus quer treinar o seu espírito. Deus não quer treinar a sua mente natural, Deus quer treinar a sua mente espiritual. Por isso vamos hoje, meu irmão, vamos hoje juntos dar uma resposta. Porque deixa eu te falar, talvez eu esteja mais adiantado que alguns, mas o avião só decola quando todo mundo estiver lá. Então me ajuda. Vamos nos ajudar uns aos outros. Que os dias de maturidade eles sejam cancelados. Que os regimes do tradicionalismo eles fiquem para trás. Que nós possamos esquecer de todas as coisas que ficaram para trás, nos desembaraçar de tudo aquilo que tentou nos embaraçar, arrancar as bolas de ferro que nos prendiam. E precisamos avançar para a carreira que nos foi proposta pelo prêmio, pelo alvo que é Cristo. Pai, obrigado porque a estrutura é eterna. Tu és Pai. E Jesus é filho eternamente. Ele não se tornou filho. Ele sempre foi o teu filho. Agora, como é que nós andamos em paternidade na terra? É quando nós seguimos esse padrão. Não apenas de reproduzirmos biologicamente a nossa família, mas é quando transferimos um depósito. Ah, Senhor, obrigado, porque tantos anos que a gente tem liberado esse depósito sobre essa geração. Obrigado por isso, Senhor. Existem outros que estão lá na frente. Existem muitos que estão lá atrás. Mas o Senhor é tão bom e tão amoroso que o Senhor ama da mesma forma um bebê e um filho de 80 anos. Com o mesmo amor, mas com cuidados diferentes. Não nos deixa pensar que nascemos de novo já maduros, mas nos ajuda a nos submeter a um processo de crescimento, para que possamos continuar na jornada. Porque o próximo ano, 2026, o Senhor tem me dito que é tempo de nós crescermos de uma forma diferente. Como a semente que cai na terra e desaparece. E as suas raízes vão se aprofundando na terra. Ah, Pai, que 2026 seja um ano de homens e mulheres enraizados, porque estão vislumbrando um crescimento exponencial nos próximos 10 anos. Nós estamos passando da metade da década e, infelizmente, muitas coisas têm evoluído, muitas coisas têm estado em retrocesso.